Olá, eu estou aqui com o Marcos e a Aline, são alunos da UFMT, a Federal de Mato Grosso. Estamos participando do Fórum Universitário aqui em Cuiabá, uma bênção com vários universitários jovens de Cuiabá, Várzea Grande e em torno. A Aline está estudando, já é formada, né, em Biologia, está pensando em uma pós também, e o Marcos faz Geologia. E eu conheci os dois aqui nesse fórum, tem sido um prazer conversar com eles. Eu queria saber o seguinte, fala para os nossos seguidores aí no canal do criacionismo.com.br, Aline, como é que foi a sua experiência de transição, de evolução, né, de uma estudante de Biologia evolucionista, que depois abraçou o criacionismo? Deve ter sido assim, realmente uma coisa muito revolucionária, muito interessante. E como que foi esse processo, resumidamente? Então, muito obrigada pela oportunidade, primeiramente. Eu comecei o curso crendo na evolução, como evolucionista ferrenha. Inclusive, eu entrei para a Biologia tendo o desejo de fazer pesquisas mais aprofundadas no campo da evolução. Queria ser taxonomista, enfim. Mas, assim, no primeiro ano do curso, eu comecei a buscar conhecimento de Deus, né? Eu tive, enfim, algumas experiências, né, com relação à Bíblia, religião. E quando eu comecei a pesquisar a Bíblia e pesquisar sobre também o criacionismo, eu vi que não há incoerência, né? Porque, assim, não há incoerência entre a ciência pura, porque, na verdade, o evolucionismo ele não se encaixou no método científico, porque você tem uma etapa do método científico, que é a etapa da experimentação. E não tem como você fazer uma experimentação a nível laboratorial, ou mesmo assim, ao ar livre, com pressupostos que você não consegue identificar, né? Assim, você tem só a teoria, você tem ideias, ideologias, mas nada concreto, né? Tem modelos matemáticos, né? Mas a matemática, ela, que é desenvolvida pelo ser humano, ela é falha, assim como tudo que é falho pelo ser humano, certo? E quando eu comecei a ler a Bíblia e conhecer mais, porque eu não conhecia praticamente nada, né? Conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre esse Deus, eu vi que não tinha como a gente negar algo que está... Até mesmo professores lá da faculdade, eles sempre davam alguma pincelada ou outra, falando que tem que ter um design, né? Mesmo lá, professores evolucionistas e alguns deles ateus, nem tanto, né? Mas evolucionistas, realmente, eles não tinham como negar um design. E se tem um designer, tem que haver um designer, né? Tem que haver o planejador. E isso foi algo que me fez buscar mais, conhecer. E mesmo coisas que eram faladas lá, a gente comparando com a Bíblia, né? Com a narrativa do dilúvio, da criação, eu falei, gente, não tem como você sair fora. Aline, você tem uma visão assim privilegiada, porque a semelhança de cientistas do passado e do presente, Isaac Newton, Galileu, Blaise Pascal, Pasteur, que conseguiam compatibilizar bem a visão deles científica e também religiosa. Você esteve em dois universos, duas cosmovisões, né? Então, assim, hoje, levando em conta essa sua experiência, como que você consegue avaliar em que aspectos a evolução e a criação se digladiam ali, né? Discordam, e em que aspectos há até algum tipo de concordância ali? Olha, assim, de acordo com a Bíblia, né, é praticamente muita coisa que é oposta, porque nos é dito que você não tem um planejador, que o tempo e o espaço são praticamente deuses, realmente. Inclusive foi até tema de um debate de uma das aulas que a gente teve de microbiologia lá, porque é considerado como realmente um deus, porque o tempo faz tudo. O tempo ele gera informação, o tempo organiza informação, né? O acaso. Dado o tempo suficiente, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Então, a gente pode dizer que eram como deuses, mas segundo eles, Deus não existe. Então fica uma coisa meio assim. Outra coisa também é a questão do relativismo, né, que foi discutido também lá na faculdade. Inclusive, os professores que discutiam a questão de tudo é relativo, não, mas isso também talvez possa ser relativo, pessoal, peraí.
já foi falado também lá pra gente. Mas uma coisa que é incomum é que todos são apaixonados pela ciência. Todas as pessoas, elas são apaixonadas em buscar conhecer a verdade. E essa busca passa por essa mudança que teve ao longo do tempo de paradigmas, né, que foi falado também aqui no fórum. E estacionamos no paradigma evolucionista, mas esperamos que as... Está demorando para ver essa revolução, como disse Thomas Kuhn, né, desse paradigma. Exatamente, está demorando para ver a revolução, mas esperamos que com a divulgação disso, que já teve inclusive, não sei se você sabe, já teve palestras lá sobre design inteligente na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Isso foi um grande avanço para esse tipo de conhecimento. Mas enfim, todos os cientistas, evolucionistas ou criacionistas, eles são apaixonados em buscar o conhecimento da verdade, buscar se aprofundar, e à medida que o conhecimento assim do criacionismo científico, ou seja, daquilo que a gente diz que tira um pouco do design inteligente, né, que seria com relação a todo esse planejamento inteligente que a gente vê a olhos nus na natureza, isso sendo mais divulgado, mais aceito aos poucos, eu acho que pode gerar, eu tenho esse otimismo, né? Se Jesus não voltar antes, né? Lógico. Eu acredito que isso pode gerar no coração e na mente desses pesquisadores a curiosidade de conhecer um pouco mais, de colocar... Não, mas isso daí não é só religião, só fundamentalismo. Isso daqui tem uma base sólida. Então, tornar-se criacionista não fez com que você deixasse de ser apaixonado pela ciência? De forma alguma, pelo contrário. Eu só fico chateada que lá, pelo menos no curso da biologia, pra gente estudar, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei, que era ecologia, a gente tem que matar os bichinhos. E eu não gosto muito de matar bichinhos, sabe, pessoal? Né? E assim, eu falei, bom, eu espero que quando eu chegar no céu eu vou poder estudar mais ecologia com o autor da ecologia e sem precisar matar nada. Ô, Marcos, você faz geologia lá na UFMT. Fala pra gente, pros nossos seguidores aqui do canal, como é que você consegue também compatibilizar estudos em geologia, que naturalmente é dominada pelo pensamento uniformitarista, geralmente, né? A questão de milhões de anos, esse modelo todo. Como é que você compatibiliza isso com a sua visão de criacionista? Eu concordo no mesmo ponto que a Aline quando a gente trata da ciência pura, né? Da observação. Então, quando a gente sempre vai para a aula em campo, a gente tem a oportunidade de observar a coluna geológica, alguns terrenos granito-gnais, que são terrenos bem antigos. Eu vejo na minha concepção, Michelson, que eu consigo separar na minha cabeça dois tipos de rochas. Que quando diz lá em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então, assim, eu imagino que a terra estava sem forma vazia, como eu estava comentando anteriormente. Então, já existia uma terra, então já existiam rochas. Então, tem na minha cabeça, nós temos rochas pré- e pós-diluvianas. Então, assim, eu consigo imaginar que aquelas rochas que são mais antigas, tipo granitos, gnais, coisas bem amalgamadas, são rochas pré-diluvianas, né? Que constituíam toda aquela crosta terrestre, a terra sem forma vazia. E as rochas sedimentares, uma coisa diluviana, um material sedimentar com conteúdo fossilífero, com todos aqueles contatos graduais, né? Então eu consigo, assim, juntar isso na minha mente. E a sua vida devocional? Como é que você está já concluindo o curso de geologia? Como que você sobreviveu, né, num dos cursos que são mais, digamos assim, desafiadores para a fé criacionista, para um jovem cristão? Como você sobreviveu naquele campus, tendo contato com essas teorias, e hoje estando aqui participando de um evento cristão, adventista, né? E pelo que eu vejo aqui em vocês, jovens assim, bem envolvidos com a igreja, né? Dá umas dicas aqui para os nossos amigos universitários de como sobreviver num campo secular. Então, na verdade, quando eu comecei o curso, eu não era batizado, né? Eu, na verdade, tenho um ano de batismo. Vou fazer que eu me batizei no fórum do ano passado, isso. Então, assim, eu vejo que é só por Deus mesmo. Até no segundo ano, numa aula de geoquímica, o professor falou assim, então quer dizer que você é criacionista, quero ver se você vai conseguir chegar no final do curso. Então, eu gostaria de falar para ele que nós estamos aqui no final do curso, né? Com a graça de Deus. Mas é por Deus, é estudando a palavra dele, é orando, é estando em comunhão e procurando ver pontos, né? Tendo essa ótica aqui da observação, a gente consegue chegar num denominador comum, né? Através da observação e da palavra de Deus a gente consegue conciliar isso. Finalmente, a gente sabe que muitos jovens acabam naufragando, né, nas suas convicções, na fé,
quando estão lá no ambiente universitário secular. E é legal ver assim jovens como vocês que, a despeito de tantas oposições e até desafios como este que foi feito para você, né? Quero ver você chegar ao fim do curso. Vocês estão aqui testemunhando, estão aqui buscando conhecimento num fórum como este. Eu creio que para partilhar, né? Para usar isso no dia a dia de vocês. O que vocês diriam como últimas palavras, assim, como incentivo para esses jovens que de repente estão lá titubeando, estão lá hesitando, achando que agora descobriram, né, a roda, agora descobriram um paradigma muito mais coerente, né? Quem sabe o agnosticismo, o ateísmo, né? O que vocês diriam para esses jovens e até para aqueles que eventualmente já tenham, quem sabe, abandonado a fé por conta devido a contato com essas ideias, com que eles têm contato lá no campus secular, universitário? O que vocês diriam como conselho mesmo de pessoas que passaram por aquilo, estão aqui e são sobreviventes? Olha, inclusive eu tive um colega que ele ficou a gente ficou assim bem próximo no sentido de amizade. Que ele também começou o curso, foi o contrário, ele começou o curso como cristão e ele se tornou ateu no meio do curso. Se ele estiver assistindo também, ou outra pessoa, olha pessoal, realmente não vale a pena. A gente se afunda num mar de... Assim, a gente não, eu acredito que pessoas que se enveredam por esse caminho podem acabar se afundando numa vida promíscua, infelizmente o caso, né? Uma vida sem sentido, você fica vazio. E a gente vê claramente quem pega e compara a Bíblia com o que é falado, assim, que seja como experimentação, né? Lá nas faculdades, que seja algo experimentável, que não é incompatível. Que Deus, Ele criou realmente e Ele não só criou, mas Ele está junto de nós. E Ele está procurando você. Ele está falando através desse vídeo, talvez através de mim, para chegar ao seu coração. E Ele quer que você realmente torne para Ele, volte e se entregue a Ele, porque Ele não vai desistir de você até o final de sua vida. Marcos, seu recado. Eu gostaria de dizer para esses jovens, então, que eles questionem. Eu acho que questionando a gente pode ter respostas muito incríveis vindo da parte de Deus. Não aceitem tudo como se fosse um dogma, como a gente tem visto. Questionem, reflitam sobre isso. A universidade, teoricamente, é para você observar o universo e não somente aquilo, né, que lhe é apresentado. Então questione, busque, você achará uma resposta adequada com a sua fé, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Sabe, esse é o desafio de Chesterton, né? Quando você encontrar um cético sincero, desafio a ser cético até o fim, a duvidar de tudo e até de si mesmo. Quem sabe duvidando de si, ele chegue à verdade que nós defendemos e na qual acreditamos, né? Deus te abençoe, obrigado Marcos, obrigado Aline, que Deus também abençoe vocês, na carreira de vocês, nos estudos, para que vocês possam brilhar bastante neste mundo de trevas, né? Um abraço a todos.